Olá, gente, boa noite, né? Eu querendo começar o dia, vê? Isso sim é disposição. Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas, né, a esse nosso encontro, onde nós estamos nos ocupando em fazer a leitura do livro, da obra de Paulo Freire, Pedagogia da Indignação. E nós, a semana passada, realizamos a leitura da carta que tratou, né, especificamente sobre a questão da colonização, do processo do descobrimento dessa América que a gente precisa ressignificar e tratar. Essa carta especificamente, Letícia, ela representa muito o seu objeto de investigação, onde Freire vai se ocupar a refletir sobre os esfarrapados do mundo, né, como a nomenclatura que ele usa, e esse processo bárbaro de colonização que ocorreu com todos, né? Então, gente, para dar as boas-vindas, eu convido a Vívia Santos, né, que é a nossa bolsista de pesquisa, certo? Nós fizemos uma transição de bolsistas e Vívia Lieja, ela está como bolsista deste projeto, deste nosso desenvolvimento e envolvimento na perspectiva da decolonialidade, né, das práticas decoloniais. Vívia Liegia, seja bem-vinda e esse momento agora é todo seu. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Como Maria já citou, me chamo Vivian Lieja, sou estudante do 6º período da Pedagogia e também sou atual bolsista de pesquisa sobre as práticas decoloniais e educação. E me remetendo ao mês de novembro e também fazendo referência ao Saaras, que foi um evento que aconteceu aqui na UFRN, eu trouxe um poema de Solano Trindade com o título Sou Negro. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, ganguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou com um danado nas terras de Zumbi. Era valente como que, na capoeira ou na faca, escreveu não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Minha vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo da libertação. Eu escolhi esse poema também na questão de se remeter às nossas raízes e como nós não devemos deixar que as barreiras do preconceito, as barreiras do eurocentrismo tomem de conta dos nossos conhecimentos, das nossas culturas e também essa sociedade que a todo momento busca dizimar cada vez mais os nossos ancestrais, dizimar as nossas culturas, os nossos costumes, e assim sucessivamente, não só na questão preta, mas também na questão indígena, que foi muito bem trazido durante os Saaras, não me lembro por qual palestrante, peço perdão, mas que nós não só temos um indígena, mas são mais de 300 etnias. Então, por que a gente não tende a buscar sobre essas etnias? Será que não tem ligação com o nosso contexto? Será que não tem ligação com quem somos? Então, a partir desse poema, eu quis trazer essa simbologia para que não deixemos de lutar por uma sociedade mais igualitária, entre aspas, mas que seja mais que atenda às demandas de cada um e que também nós tenhamos acesso não somente à faculdade, mas também a coisas básicas, como a saúde, a alimentação e entre várias outras coisas. Muito bem, Vivian, agradecemos, né? Vemos aí o quanto que ressoa e reverbera a partilha de saberes que foi proporcionado no Saaras, né? Ontem e hoje, 2 dias
intensos, com muitas atividades, oficinas pedagógicas, minicursos, e a essência da prática antirracista, né, que todos nós precisamos vivenciar na nossa formação e, sobretudo, defender um processo de equidade social, onde as pessoas não possam romper as fronteiras epistêmicas, né? E Moreno, numa perspectiva decolonial, ele vai defender a necessidade desse rompimento das fronteiras epistêmicas e, logicamente, o que mais foi pautado ontem e hoje no Saaras foi desse lugar de poder, desse território de poder em que as pessoas indígenas e negras, infelizmente, não galgam o território acadêmico, né? E quando galgam, tem uma dificuldade enorme de permanecer e etc. e tal. Por isso, a importância das ações afirmativas para que tenhamos políticas educacionais de acesso e permanência, sobretudo, né? Para que assim a gente possa vivenciar a equidade social, não a igualdade em si, mas sim a equidade social e, ao mesmo tempo, que a gente possa lutar pela igualdade de direito entre as pessoas, independentes de sua raça, do seu sexo e de sua classe social, né? Então, parabéns, Vívia, pela escolha do poema, né? É interessante a gente ler e trazer outras literaturas, outros autores, né? Quem foi Francisco Canindé, né? Que a gente talvez nunca tenha ouvido falar, e tantos outros teóricos, né? Decoloniais, e que vivenciam a essência do saber popular no seu território local e que muitas vezes é completamente desconhecido, né? Então, parabéns aí. Bom, gente, nesse segundo momento, nós vamos estar trabalhando a questão dos informes, né? Nós temos para acontecer a semana que vem em Recife vai estar fervendo a pauta da educação em direitos humanos, viu? Então, eu divulgo aqui um seminário que haverá pela SECADIMEC, será realizado na Fundagem, dos dias 25 a 27, e no dia 28 nós também teremos aliás, no dia 27, nós também teremos um outro evento sobre desigualdades sociais, promovido pelo PPGDH, né, da Federal de Pernambuco, e no dia 29, nós estaremos vivenciando o primeiro seminário de segurança pública e direitos humanos, onde esse seminário vem sendo articulado e organizado por mim e por outros companheiros e parceiros, né, das instituições federais de Pernambuco, da Polícia Militar, enfim, da Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos, enfim, temos várias entidades, né, que estaremos realizando. É o dia todo, viu, querida? Começará pela manhã e terminará à tarde, tá certo? Depois eu posso estar passando o link desses eventos aqui, para a gente, caso vocês tenham interesse, se é que as inscrições ainda não tenham encerrado, mas o do dia 29 é bem certo que não, tá certo? Então, gente, nesse momento presente, eu agradeço a presença de vocês e vamos para a vivência, né, da experiência da sétima carta, onde a gente vai estar dialogando sobre a alfabetização em miséria, certo? E que quem estará conosco, né, para fazer esse momento de socialização, de apresentação, será a professora Iane Alves, então é com muito prazer e alegria, uma satisfação tremenda. E nós temos aqui uma professora da educação básica que falará, né, falará do seu lugar de honra, da sua atuação, e assim, sabe, Iane, antes de você adentrar nesse tema e apresentar essa carta para nós, eu gostaria de dizer, gente, que eu socializei para vocês no nosso grupo o vídeo do Danilson Pinto. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ouvi-lo, de vê-lo, mas o Danilson Pinto,
que Freire se reporta nesta carta, falando sobre a realidade de Olinda, que não é diferente da realidade de Caicó, da realidade de Alagoas, enfim, de todos os territórios que se fazem aqui presentes, né? O Danilson Pinto, ele que Freire referencia, que viveu e compartilhou com Freire, eu tive e tenho a honra de atuar com o Danilson Pinto, né? Já estive em várias mesas com ele. A última foi exatamente no dia 6 de maio, onde nós vivenciamos a transição da gestão do Fórum Metropolitano de Educação Integral, né, onde nós estávamos na mesa e fazemos parte da coordenação do Fórum Metropolitano, né? Exatamente, e, Ricardo, isso mesmo. Nós realizamos também um círculo de cultura com ele, que foi muito louvável, né? Então, nós temos, tanto pelo Centro Paulo Freire, quanto pelo o fórum, nós temos atividades realizadas com o Danilson Pinto, né? E aí eu socializei aquele vídeo para vocês saberem que ele é, né? Eu só fiz soltar o vídeo, não sei se vocês tiveram a curiosidade epistemológica de assistir o vídeo, mas ele ali é o Danilson Pinto que Freire se referenciou, né? Então é isso, Yane, esse momento agora é todo nosso e especialmente é todo seu, minha querida. Seja bem-vinda e muito grata, muito grata, muito grata mesmo pela sua presença e participação ativa aqui no nosso coletivo, tá? Parabéns e gratidão. Obrigada, professora. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu vou aqui selecionar uns slides que eu organizei. Opa, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão visualizando? Ainda não. Ainda não, querida. Ai, meu Deus. Só um momentinho. Nada. Ô, Iane, quer pôr num grupo, amada? A gente baixa e apresenta. Ainda não. Ai, meu Deus. Por caridade. Deixa eu cancelar aqui. Ai, agora vai. Chegou? Agora foi. Agora foi, muito bem. Então, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui mais uma vez. E eu acho que foi guiado por Deus. Não sei porquê, mas me chamou a atenção essa carta, chamada Alfabetização Miséria, que muito chamou minha atenção porque ela condiz muito com a minha prática. Embora seja uma carta muito dolorosa, mas ela me fez refletir muito. E também
Hoje é o dia do cordelista, né? E coincidentemente, ontem, quando eu fui organizar os slides, eu nem estava me lembrando dessa data, mas aí eu juntei, né, a fala, a poesia popular, e assim vamos fazer uma apresentação bem diferente. Espero que sim, né? Então, meu nome é Yane Alves, e eu fiquei com essa carta, Alfabetização e Miséria, que, como falei, ela é um pouco forte, né, pela própria história, né, inicial, que, como a professora já adiantou, ela é uma conversa entre Paulo Freire e Danilson Pinto, que é um professor de educação popular, pernambucano, e ela dá início nessas favelas de Olinda, né, numa manhã ensolarada e reflexiva. Então, durante todo o trajeto, Paulo Freire e Danilson fazem um trajeto, e durante esse percurso, eles começam a refletir, conversar sobre a prática, e Paulo Freire começa a refletir também certos conceitos e certas coisas que serão muito, muito, como é que eu posso dizer, que fazem uma descoberta muito grande a respeito não só da prática pedagógica de Danilson, mas também de outras reflexões que Paulo Freire fará durante, né, a escrita dessa carta. Né? Então, durante esse percurso, durante essa conversa com Danilson, ele fala dessa questão da pobreza, né, em que ele visualiza no entorno, né, desse percurso essa pobreza e que causam uma dor humana, né, e que fazem Paulo Freire pensar a respeito de gestos, de ações, e principalmente de um noticiário que apareceu na mídia, né, que lá no entorno, né, da escola, em que eles estão caminhando nessa ponte, né, que eles atravessam, Danilo se explica, né, da pobreza, do quanto é complicado ser educador popular nesse país, da falta de valorização, e ele explica que uma das coisas mais complicadas, além dessa pobreza, vamos dizer, de tudo isso que envolve nessa favela lá em Olinda, ainda tem a questão do lixão que tem próximo e que ultimamente foi vinculado nas mídias, um caso de uma família que encontrou no lixo hospitalar o seu almoço de domingo, que eram pedaços de um seio que foi amputado, e esses pedaços de carne humana foram o almoço do domingo dessas pessoas. Então, assim, é uma coisa que causa, assim, uma dor humana, né? Não só essa pobreza, vamos dizer assim, financeira, mas essa questão dessa pobreza visual, de uma série, né, de pobrezas que fazem com que o ser humano se distancie de uma coisa muito importante que Paulo Freire gosta muito de frisar, que é o ser mais, né? Então, durante essa conversa com Danilson, ele percebeu que uma coisa muito importante para que nós possamos lutar por essa injustiça social e o que nos faz nos motivar de querer ser mais, é exatamente essa raiva, né? Mas não é uma raiva momentânea, mas é essa raiva de querer lutar, de querer ir contra esse sistema, não no sentido de guerrear, de brigar, mas essa questão do conflito interno que vai fazer com que você possa realmente abrir seus horizontes para você lutar, né? Para você trazer de volta essa humanidade que lhe foi negada, né? Por causa dessas injustiças sociais, de tudo isso que nos cerca, não é isso? E o que nós podemos fazer, né? Durante essa conversa, Paulo Freire gosta muito de perguntar e de se perguntar o que podemos fazer, nós enquanto educadores, né? Então, é se rebelar. E essa rebeldia, ela deve ser revolucionária, no sentido de que, né, nós enquanto educadores, a gente vive esse eterno paradoxo, né? Essa dialetização entre a denúncia
né? Está errado, eu tenho que fazer isso, né? Não está certo isso, mas também um anúncio dessa superação. Então, a gente vive essas duas questões entre o que é errado, que está à nossa frente, de lutar por isso, mas também de sonhar, né? Isso é muito importante e ele gosta muito de frisar durante essa conversa com o Danilson. Então, essa raiva, né, causada por essa injustiça, nos motiva a querer ser mais. Para isso, eu trouxe poesia também, né? Então, enquanto isso, eu digo assim, que eu represento a divindade de uma mulher sertaneja que só vive na peleja por amor e igualdade e por oportunidade nessa vida tão injusta, pois sofrendo não se assusta. A luta é seu alimento, sou mulher e represento essa incansável luta. E, continuando esse percurso reflexivo, Paulo Freire também observa que o mundo não é, o mundo está sendo. Então, as coisas elas estão em eterna mudança. E nós, enquanto educadores, nós também não podemos ficar estagnados apenas com esse pensamento neoliberal de que as coisas são assim, de que eu vou ficar aguardando, talvez isso melhore, isso não melhore. Não, o mundo não é, ele está sendo. Então, é muito importante que nós tenhamos essa subjetividade curiosa, inteligente e interferidora. Isso é muito importante para que eu busque muito, sempre, esse direito de ser, esse direito de ser mais. Por quê? Porque, palavras de Freire, ele diz o seguinte, que não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos firmamos enquanto ser mais, enquanto lutadores, né, dessas injustiças sociais. E lá vem poesia. Então, desde a antiguidade, ser mulher é complicado, um assunto delicado, desde a mais tenra idade. Seja em qualquer cidade, o apagamento persiste e o feminino resiste. Mulher fêmea, sim senhor, só não diga, por favor, que o machismo não existe. E para isso, é necessário resistir. Né? Eu não posso também deixar, enquanto professor, enquanto educador popular, esse é o meu lugar de fala, eu trabalho com uma escola de educação do campo, em salas multisseriadas, educação básica, e esse é o meu lugar de fala, eu sou uma educadora popular. E para isso eu não posso nunca deixar de resistir. Por quê? Porque isso é o que nos preserva vivos na compreensão do futuro e nessa vocação tão importante de ser mais. Isso que Paulo Freire frisa tanto, né? Então, por quê? Eu tenho que buscar, minha gente, sair dessa miséria, né? Não essa miséria só financeira, mas essa miséria que nos torna imoral do pensamento. Ele gosta muito de frisar isso. Expulsar de dentro de mim esse opressor, né? Expulsar do meu coração esse opressor que a sociedade sempre me impôs, né? Para que eu busque me livrar dessas amarras de opressão, né? E buscar esse ser mais. Isso é muito importante, né? Enquanto educadores, a gente não pode nunca deixar de lutar por isso, de ser mais. E lá vem poesia. Eu faço agora reverência ao povo do meu sertão, sofre discriminação, mas ainda é resistência, pois não perde sua essência dos povos originários, dos caboclos e operários, dos terreiros e atabaques, pois que cessem os ataques, somos todos necessários. E, minha gente, uma coisa muito importante que me fez refletir, depois de todas essas leituras, né, que é exatamente essa frase muito importante de Freire, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Talvez seja uma das coisas, eu posso até estar falando bobagem nesse momento, mas eu não posso deixar de falar. Talvez seja uma das coisas que nós, enquanto professores, nós ainda continuamos pecando nessa questão da alfabetização.
Por quê? Porque nós insistimos em valorizar essa leitura da palavra. Por que isso? Porque isso nos é imposto, né? A gente já recebe nos currículos, né? Nos conteúdos básicos, tudo aquilo que a gente vai dar, e a gente vai valorizando a leitura da palavra, dos códigos escritos, e nós vamos esquecendo de trabalhar uma coisa muito importante nessa questão dessa libertação, né? E nesse direito de ser mais, que Freire gosta muito de frisar, que é essa leitura do mundo. E o que é essa leitura do mundo? É você valorizar os conhecimentos do local, do entorno que você vive. Tipo, Danilson, né? Ele vive lá nessas favelas de Olinda, por exemplo, pelo menos é o lugar que ele trabalha, e ele não pode alfabetizar aquelas crianças, né, aqueles jovens, se ele não valorizar o que as pessoas trazem do seu cotidiano. Né? E talvez seja um dos nossos erros, é exatamente esse. Nós valorizamos mais a leitura da palavra e esquecemos da leitura do mundo. Então, por isso que fica essa coisa conflitante. Por quê? Porque eu aprendo a ler apenas a palavra, apenas esse mundo, né, capitalista, vamos dizer assim, esse mundo que não me diz tanto respeito, não faz parte do meu cotidiano, não é do meu território, e eu vou desvalorizando essa leitura real, essa leitura do mundo. Talvez nós precisamos refletir mais sobre essa questão. Essa leitura do mundo, ela deve preceder essa leitura da palavra, não o contrário, né? Não vice-versa. Lá vem poesia. Professora e poetisa, luto pela educação e por valorização da arte visto a camisa. Ignorância escraviza, fragiliza nosso ser, para aceitar e esmorecer e receber caladinho com as pedras do caminho, arquiteto meu saber. E como hoje é dia do cordelista, e para concluir essa questão, já que eu falei de leitura de mundo, né, que ele deve preceder essa leitura da palavra, eu trouxe um gigante da poesia para nós concluirmos essa apresentação, que eu poderia ficar falando aqui a noite inteira e eu ainda não esgotaria tudo que Freire tem para falar especificamente nessa carta, que é fantástica, é uma carta muito breve, mas muito profunda. Eu trouxe Patativa do Assaré, um poeta popular que tem essa leitura do mundo de uma forma impressionante. Patativa do Assaré, alfabetizado, sabia ler pouquíssimo, mas com a grandeza dessa. Essa poesia específica que eu trouxe de Patativa, ele trouxe tudo isso que eu falei nessa carta, ele trouxe aqui de uma forma muito simples, né? E eu consigo ver aqui toda essa leitura do mundo, eu consigo ver aqui exatamente tudo isso que Paulo Freire lutava tanto. Patativa do Assaré colocou isso aqui nesse verso simples, que eu vou ler para vocês de uma forma bem breve, tá bom? O boi zebu e as formigas. Eu acho que muitos de vocês já até conhecem, mas eu não podia deixar de encerrar minha fala com Patativa. Então, ele diz assim: um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de juazeiro que havia dentro da mata e firmou as 4 patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação, uma com outra não briga, vive em perfeita união, paciente trabalhando, suas folhas carregando, um grande exemplo revela naquele seu vai e vem e não mexe com mais ninguém. Se ninguém mexe com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas. Começou a se assanhar e foram se reunindo nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para de nada sentir. Mas, porém, como a formiga,
em todo canto se soca, dos cascos até a barriga. Começou a frevioca e no corpo se espalhando. O zebu foi se zangando e os cascos no chão batia, mas porém não melhorava. Quanto mais coisa ele dava, mais formiga aparecia. Com essa formigaria, tudo picante sem dó, o lombo do boi ardia, mais do que na luz do sol, e ele zangado as patadas, mais força incorporava. O zebu não estava bem, quando ele não matava 100, chegava mais de 500. Com a feição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: "Vamos, minhas camaradas, acabar com os caprichos deste ignorante bicho. Com a nossa força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muito mais mieiro e este zebu é só um." Tanta formiga chegou que a terra ali ficou cheia. Formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha, no boi zebu se espalhando, cutucando e pinicando. Aqui e ali tinha um molho e ele com grande fadiga, porque já tinha formiga até por dentro dos olhos. Com o lombo todo ardendo, daquele grande aperreio, zebu saiu correndo, fungando e berrando feio, e as formigas inocentes mostraram para toda a gente esta lição de morar contra a farta de respeito. Cada um tem seu direito, até nas leis da natureza. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e a formiga é o povo. Muito obrigada, minha gente. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido repassar realmente a importância dessa carta tão linda de Paulo Freire. Muito obrigada e viva a poesia, viva a Patativa da Saré. Nossa, Yane, não poderia ser, né, outra coisa senão nessa lindeza, essa excelência. Estou aqui maravilhada com a pertinência e a leveza com a qual você extraiu também, né, essa carta que Freire nos move e nos comove com verdades tão duras que foram ditas em sua época e que ainda hoje se perdura. É impressionante como que parece que nós não avançamos, que nós não evoluímos, né, que nós não progredimos, porque ainda hoje existem pessoas comendo do lixo, catando lixo. Não é que sejam recicladores, né? Mas são pessoas que vivem tacitamente ou sobrevivem tacitamente do livro, do lixo. E o quanto que a gente, ainda hoje, em pleno século XXI, temos um quantitativo enorme de pessoas analfabetas, né? De pessoas que não têm a apropriação da leitura e da escrita e que estão marginalizadas, né, e que vivem à margem da sociedade justamente porque não se apropriaram do código escrito, né? Então, quando a gente menciona sobre a dimensão de que o conhecimento é poder, a gente consegue mudar a realidade, né? Transformar algo. E é muito caro e necessário a gente ter essa compreensão de como que, em meio à miséria, e essa miséria ela é múltipla, né? Ela é multifacetada, em que nós precisamos entender em qual contexto está sendo posto, né? E, mediante essa carta, me lembrou também de Miguel Arroyo, quando ele fala da questão de quem tem fome, tem pressa, né? Então, como que as crianças poderão ter condições de aprender sobretudo, de apreender e de dar sentido, ou de que a educação passa a ter sentido para elas, se a necessidade primária não está sendo considerada, né? Não está sendo viabilizada. Então, fica muito difícil, né? E aí
nós ainda hoje sabemos e vivenciamos o quanto que essas desigualdades, né, socioterritoriais, como o professor Ricardo colocou aqui, elas estão presentes nos nossos contextos, nas nossas realidades, nas escolas do ensino da educação pública, né, da educação básica pública, das cidades periféricas, do sítio, do campo mesmo. Então, como superar tudo isso, né? E é interessante o quanto que essa cartela dialoga, né? O Freire não só dialogava com o Danilson Pinto, mas ele dialoga também com a cidade, né? Como que ele apresenta a cidade de Olinda. E aí, quando nós vamos a Olinda, nós só vamos a parte bela, a parte turística, a parte da Bela Vista, né? Olinda. E a gente não sabe que, mas é perceptível, né? Que a desigualdade socioterritorial está ali fincada, né? E ainda permanece, e ainda está presente, né? Então, diante de tudo isso, a gente precisa indignar-se, né? Nesse sentido, a boniteza, como que você expôs, a questão da justa ira, né? Da raiva, né? Não é uma raiva ofensiva, não é uma raiva de ataque, não é uma raiva de malquerência, mas é uma raiva que promove, que favorece o sujeito e a luta, né? E, a contracorrente do movimento que proporciona essa desigualdade estrutural, né? E batalhar. E assim, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas o quanto que essas cartas elas vão sendo interligadas, né? Freire traz uma carta que nos suscita o sonho de mudar o mundo. E aí, como é que nós podemos mudar o mundo se nós ainda hoje temos uma nova América, né? Como mudar o mundo se a miséria, se a fome ainda hoje alastra, né? A questão da desigualdade social, que é estrambólica na nossa realidade. Né? Como mudar o mundo se ainda hoje nós temos um quantitativo de pessoas analfabetas enorme? Aí eu fico me perguntando, e claro que sem a menor pretensão de ter uma resposta, mas eu fico me perguntando onde é que nós estamos errando, né? Onde é que nós não estamos alcançando as ações viáveis para combater todas essas desigualdades. Aí, por outro lado, a gente não pode negar e nem se furtar das políticas educacionais que existem e das políticas públicas, como política de moradia, política de alimentação, né? Nós temos o CRAS, né, Ian? Daria para dialogar com a perspectiva da assistência social, porque nós temos o CRAS, né? Nós temos o CREAS, que favorece para que a intersetorialidade esteja presente, né? Então, veja o quanto que Freire nos ajuda a mobilizar os campos de domínios das pastas sociais, como a política social, a política educacional, a política de saúde, a política da cidade, né, do turismo, do lazer, da cultura, do transporte, né, favorece para que a gente possa minimizar essa miséria, né? E assim, a gente não pode responsabilizar somente a educação pelo poder de transformação social que ela tem. Por isso que Freire também vai dizer, né, que a educação sozinha ela não muda uma sociedade. A educação vai mudar as pessoas e as pessoas é que poderão ter o poder de mudar o mundo, né? Então, diante de tudo isso, a gente precisa estar se posicionando e refletindo, né? Que tudo que ainda hoje está posto é responsabilidade unicamente, exclusivamente nossa, é porque nós estamos aqui cristalizados e castelizados na redoma do discurso freiriano, né? O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos fazendo, né?
Pois não, Letícia, querida, fica à vontade. Gente, leiam o chat, né, também. Nós temos aqui considerações importantes da Márcia, da Michele Leôncio, do professor Ricardo Santos. Então, vocês façam aí as leituras, né, de outras pessoas que está passando aqui. Então, fique à vontade. Letícia, querida, é com você. Professora, se quiser terminar o seu raciocínio, fica à vontade. Não, princesa, já concluí. Fica à vontade você Sim. agora, viu? Eu acho que essa carta de Paulo Freire foi. É difícil, né, dizer, essa carta foi a que mais me tocou, até porque nós tivemos a do Índio Galdino, que é, enfim, extremamente triste. Não dá para você colocar em grau de hierarquização, né, as cartas que Paulo Freire desenvolve nesse livro. Mas eu posso dizer que essa carta em específico foi o momento em que Paulo Freire, assim, em grau de equiparação ao longo da minha vida como leitora e como pesquisadora de Paulo Freire, foi o momento em que Paulo Freire mais me chamou a atenção. E não neste momento em específico, mas, assim, ao longo da minha história, é exatamente este conceito que ele trabalha nessa carta, que é o da justa raiva, que mais me chama atenção, e um dos motivos, né, da Anitta ter colocado o nome do livro de Pedagogia da Indignação, é para o Paulo Freire aparecer tão indignado neste livro, e trabalhar a raiva de uma forma tão explícita nesse livro, que nós temos nessa obra tão fantástica e tão necessária aos construtos de Paulo Freire, tão fundamental. E tem um momento na obra de outro grande, né, autor, que eu acho que dialoga muito com essa premissa de Paulo Freire, que é o Martin Luther King. E quando ele estava preso, ele disse que, na verdade, o maior medo dele não era os supremacistas. Era também, mas o maior não eram os supremacistas, porque ele conseguia lidar com os supremacistas, visto que eles eram escrachados, eles diziam exatamente por que eles estavam vindo. Mas o maior medo do Martin Luther King era exatamente o moderado, porque o moderado, ele estava a favor da ordem, ou seja, ele não queria modificar os status quo, então, pela ordem, ele renegava a justiça. E é exatamente quando Paulo Freire fala da raiva e da necessidade de transformação da sociedade, ele fala exatamente da necessidade de caminharmos nesse processo de transformação e de termos essa veemência diante da justiça, porque por vezes nós queremos a ordem, mas a ordem não é necessária ao rompimento do status quo. A ordem não vai acabar com a movimentação de destruição das comunidades indígenas. Inclusive, essa ordem burguesa faz com que as comunidades indígenas continuem perdendo as suas terras, faz com que nós, enquanto comunidade negra, continuemos nesses espaços de subalternização, faz com que as mulheres ocupem cada vez menos espaços nas instituições de ensino superior como professoras. Por que a maioria são homens? Por que a maioria são homens? É porque há uma ordem social estabelecida. Então, o maior medo do Martin Luther King era exatamente o moderado. E o maior medo do Paulo Freire, eu percebo aqui, é exatamente o moderado, porque ele estabelece a ordem, e é a ordem burguesa. Não é a ordem do bem viver, que é o que nós queremos, né? É a ordem burguesa. E eu sou completamente apaixonada por esse conceito de justa raiva de Paulo Freire, porque é exatamente o momento em que ele vira para os movimentos sociais, os movimentos que se indignam e diz para esses movimentos, se indignem mesmo, a voz de vocês é importante, a movimentação de vocês é importante. Ele fala da premissa onde o discurso ele não pode ser um discurso silencioso, onde nós não podemos nos silenciar, e mexe muito comigo, exatamente porque a maioria dos autores que eu leio são autores negros, e eles falam sobre a importância do discurso e a importância de processos de não silenciamento para nós enquanto comunidade negra. Então, todas as vezes que eu vejo pessoas dizendo assim, Paulo Freire não falava sobre a comunidade negra, como não? Olha o Paulo Freire aí falando. Nós temos que dialogar, nós temos que não nos silenciar, nós temos que ir à frente, nós temos que ouvir os movimentos sociais. Ele fala sobre a herança africana nesse mesmo texto. Olha aí, né? Uma temática muito contemporânea, né? Por conta do Enem, mas não só por conta do Enem, nós estamos no mês da consciência negra e
tantas movimentações mais, né? E só para finalizar a minha fala, esses dias eu tive que testar um pouquinho do meu eu freiriana, porque alguém chegou para mim e falou assim: ai, uma pessoa do meu convívio, né? Ai, por que você gosta tanto desse velho branco? E eu, meu Deus, como assim? E aí eu tive que explicar para a pessoa por que Paulo Freire ele é uma grande pessoa que historicamente esteve aliada às causas, né, antirracistas e como ele utilizou da sua praxe, né, para a movimentação, para o auxílio e para o desenvolvimento e não em cima de e com a comunidade negra, com as comunidades indígenas e com os pobres e descamisados. Mas eu fiquei assim particularmente muito triste. Oh, meu Deus, por que as pessoas, a pessoa não compreende o quão Paulo Freire é importante para mim? Aí depois eu percebi o que Paulo Freire faria nessa minha situação. Ele super entenderia. E aí eu super entendi o que a pessoa realmente não tinha a percepção que eu tenho de Paulo Freire, ela não tinha a amorosidade que eu tenho por Paulo Freire e toda esse estudo que nós fazemos aqui, né, semanalmente, para compreender todas as movimentações, e que até estando aqui semanalmente, nós não sabemos de tudo e nem queremos saber de tudo. Então, aí eu respondi, e aí a pessoa, nossa, eu não sabia que Paulo Freire tinha sido tudo isso. Ah, então agora tá tudo bem gostar desse velho branco. Eu falei, pois é, ele não é só um velho branco, não, ele é o velho branco. E é isso, gente. Muito obrigada. Letícia, que maravilha lhe ouvir. Querida, me surgiu aqui uma curiosidade completamente ingênua da minha parte. Eu gostaria de saber qual é o seu estado, a sua naturalidade. Ah, eu sou de São Paulo. Nossa, eu ouvindo você falar, eu ressoar do timbre de voz da minha sobrinha, sabe? Então, assim, a sua voz está tão melodiosa para mim, tão harmônica, tão familiar, que eu me deleitaria o resto da noite só lhe ouvindo, viu? Parabéns, obrigada, querida. Satisfação enorme. Viu? Eu bem que suspeitava, por isso que a curiosidade ela é de natureza ingênua, tá certo? Bom, gente, Iane também quer falar, né? Iane, é contigo, querida. Isso, professora. Letícia, eu concordo com tudo que você falou, exatamente isso. E uma coisa muito importante dessa questão dessa justa raiva, né, de quanto é importante a gente se indignar, dessa indignação, dessa rebeldia, é que quando eu comecei a reler esse poema de Patativa do Assaré, e o que me fez mais me apaixonar por Paulo Freire foi exatamente uma coisa que eu soube agora, há pouco tempo, o que as formigas conseguiram derrubar o boi, né, perante o seu tamanho imenso, né, e foi exatamente porque as formigas deixaram de ser massa e elas passaram a ser povo, por causa dessa justa raiva, né? Como é que pode um boi derrubar milhares de pessoas, né? E eu acho que é isso que fazem conosco, eles nos quebrantam essa questão para que a gente tenha essa ideia de sempre oprimir, desse opressor, né, que nos oprime aí socialmente, enfim, dessas injustiças, e a gente passa a naturalizar essas coisas e esquece de se rebelar, né? Então isso é muito importante, essa sua fala é muito bacana, então que a gente possa deixar de ser massa e passe a ser povo, né? Isso é muito importante. É isso, professora. Gente, que maravilha. Bom, gente, eu gostaria de saber se vocês, né, têm algo a acrescentar, a socializar, a se posicionar, porque do contrário a gente pode ir encerrando por aqui, né, a forma e a leveza e a beleza e a poesia que Anne trouxe, né, para fazer essa explicação da carta foi muito bela, muito linda mesmo, né? Então parabéns, e ela conseguiu bem, né, trazer, sintetizando com essa linguagem aí linda, né, do Patativa do Assaré, que ele não é completamente alfabetizado, né, tanto que a forma da escrita denuncia um nível de aquisição de conhecimento dele, da codificação da palavra escrita, né, e assim, a gente consegue entender quando a gente traz
essas outras referências, essas outras linguagens, né? E aí a Yane trouxe a linguagem imagética, trouxe a linguagem poética e trouxe os fragmentos do próprio texto, né? Daquelas questões que mais lhe impactou e que tenho certeza, viu, Yane, que os fragmentos que você trouxe também podem nos impactar, né? Eu também fiquei bastante sensibilizada com as pautas que o Paulo Freire traz, né? Dialogando com o Danilson Pinto, e pensando que essa realidade que está desenhada, que está denunciada, ela não está distante do nosso contexto, da nossa realidade, né? E ainda hoje essas desigualdades, elas permanecem. Então, como superar tudo isso, né? Como nos posicionarmos ou contribuirmos, ao menos, para que nós possamos amenizar o caos social, né? O caos da pobreza, da miséria, da fome e etc. e tal. Aí eu faço uma pergunta: será que é dando esmolas? Né? Quantas crianças nós, principalmente aí em Recife, né, Letícia? Você que está em Recife, principalmente em Recife, o quanto que a gente não vê crianças pedindo, crianças no sinal de trânsito pedindo, vendendo coisas, né? Até em restaurantes mesmo, elas ocupam os lugares para vender e etc. e tal, sem contar das crianças que são exploradas sexualmente, né? E etc. Então, assim, é tanta desordem, né, gente? É tanta desordem, uma desordem tão aviltante a essência dos direitos humanos, né? A integridade do ser humano, a dignidade humana, que realmente é questionável o discurso a favor da promoção dos direitos humanos, quando na realidade e na concretidade da própria realidade, o que nós mais presenciamos é a violação dos direitos, né? Então, como dirimir todas as violações dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos econômicos, dos direitos culturais, dos direitos sociais, né? Como estabelecer a amenização da violação desses direitos. E aí temos respostas prontas e acabadas para dar? Não. Né? Quem somos nós na fila do pão, como diz o ditado popular, né? Somos apenas meros seres mortais, que hoje estamos aqui e amanhã talvez não mais. Então, diante disso, a gente, conforme um poema que eu já li, eu acho que eu já socializei aqui com vocês, não sei, mas tem um poemazinho que diz sobre a importância da nossa pequena ação, né? Só que a nossa pequena ação, por mais pequena que seja, ela demanda de nós um esforço muito grande. E é preciso dedicação, é preciso doação, é preciso deslocamento, é preciso viver aquilo que a gente aprende e apreende, porque a indissociabilidade entre a teoria e a prática, ela se dá na concretude da nossa realidade. É no nosso cotidiano, ordinário ou extraordinário, que a gente pode fazer a diferença, né? Fazer acontecer a diferença. Seremos nós os redentores da humanidade? Acredito que não. Alguém mais quer falar, quer se posicionar? Pelo chat também nós temos colaborações. E aí, gente? Bom, gente, dentro do silêncio de vocês, o silêncio comunica, né? A gente pode ir se encerrando para os finalmente deste momento. O bom dessas cartas curtas é que elas podem ter um poder de síntese bem maior, né? E aí, no diálogo, na apresentação, a gente otimiza o tempo, né? Então, se alguém quiser se posicionar, fique à vontade, se não, pode o seu adeus, né? O seu até logo dar.
Então, gente, encerraremos por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Iremos Obrigada, estar gente. encerrando a gravação. Até a nossa próxima. Minha gente, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Um registro, né? Tira aí, Ricardo. Eita, o povo já saiu. Eita, os companheiros já se foram. Alguns já se foram. Tira de quem está. Eu tirei.